Olá, pessoal do sexto ano. Vamos ver aí mais um tipo de resenha, certo? Lembrando que várias aulas sobre resenhas já foram dadas. Então, é por isso que é importante você fazer as anotações no seu caderno para não ter nenhum tipo de dúvida na hora de fazer o seu texto ou na hora de fazer uma interpretação com aquele gênero textual, certo? Então, anotem no caderno para vocês esclarecerem algumas dúvidas quando estiver estudando. Então, isso é muito importante. Resenha, ela é um tipo de produção textual que necessita de regras, como já falei lá na produção, certo? Exige aí uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. O que é que você precisa fazer para entender o que é uma resenha e o que é um resumo, certo? Eu vou passar para vocês hoje essas informações que são importantes e que algumas pessoas ainda têm dúvida. Nós temos dois tipos de resenha. A resenha descritiva, certo? Que você vai somente repassar a informação, vai reconstruir aí a informação. E nós temos aí a resenha crítica, que além de você colocar todas as informações importantes daquele filme, no caso, o filme, né? E a gente já viu também de livro, além de você colocar as informações mais importantes daquele filme ou livro, você precisa colocar aí, dar sua opinião no final, dizer o que gostou, explicar por quê e se não gostou, também precisa explicar. Hoje a gente vai ver aí uma forma específica de resenha, que é a resenha de filmes. Inclusive eu coloquei na imagem algumas imagens que tem lá também no livro de vocês sobre resenha de filme. Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar aí a sua opinião, no caso da resenha crítica. Se for uma resenha descritiva, você não precisa colocar a sua opinião. Resenha de filme. Destaca aí o tema abordado numa produção cinematográfica. Já falei para vocês isso anteriormente. E situa o leitor no tempo e no espaço daquilo que ela conta, sem narrar os acontecimentos do filme aí de uma forma bem específica e explicada, apenas fazendo aí uma explanação breve do assunto aí do tema do filme. Esse tipo de texto tem aí o caráter de apresentação de uma obra, podendo conter a opinião do resenhista, da pessoa que está fazendo a resenha, pelo fato de descrever de forma breve o conteúdo do filme. É muitas vezes lido pelas pessoas para orientar a sua escolha. Além disso, a resenha indica ao público algo que pode não ser percebido mesmo depois de assistir o filme, motivo aí pelo qual consiste numa pequena análise, certo? Resenha não é um resumo? Resenha é a mesma coisa que um resumo? Não, a resenha ela é diferente do resumo. Por que é diferente do resumo? Quando você vai fazer um resumo de uma obra ou de um filme, você vai apenas, digamos, fazer um resumo, uma forma reduzida daquela obra, certo? Sem se preocupar com os detalhes, sem se preocupar com a clareza, sem se preocupar em chamar a atenção do leitor. A resenha não é diferente. Você precisa chamar a atenção do leitor, você precisa colocar detalhes para que o leitor ele se sinta naquele momento, se sinta naquele ambiente onde você está, do tema que você está resenhando, certo? Então, é bem diferente do resumo. Lembrando que nós temos dois tipos de resumo, né? Que é o descritivo e o crítico. O crítico, principalmente, que é muito diferente aí de um resumo, porque na resenha crítica você precisa aí colocar a sua opinião no final. Vamos ver aqui qual é a diferença aí de resenha e de resumo. A diferença entre resumo e resenha é que o resumo descreve os acontecimentos de um texto ou um filme de forma breve, sem se preocupar com detalhes, certo?
ou seja, sem muitos detalhes. Você não vai ter muita preocupação em deixar aí claro a história para o leitor. Você vai apenas reescrever de forma bem breve e simples e bem resumida aquela obra. A resenha, por sua vez, relata sobre o assunto de que o texto ou filme aborda, sem descrever os acontecimentos nos mínimos detalhes, mas deixando bem claro qual é a sequência da história, qual é o tema da história e chamando a atenção do leitor para que ele assista aquele filme, para que ele veja, para que ele leia aquele livro. Então, a resenha aí é diferente, ela é um pouco mais detalhada do que aí o resumo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho como fazer uma resenha, certo? Antes de começar a sua resenha, não leia, não assista somente o último vídeo sobre resenha. Vejam aí os vídeos anteriores, as anotações anteriores sobre resenha. Nós tivemos aí várias aulas explicando aí as características e a estrutura de uma resenha. Então, você tem muitas informações sobre como fazer uma boa resenha, certo? Então, não veja somente o último vídeo. Dê uma olhada aí em todos os detalhes, em todas as dicas que foi passada nas aulas anteriores sobre resenha, antes de fazer aí o seu texto.